O presidente da Coreia anuncia o fim do mundo após um asteroide que transforma pessoas em zumbis, convertendo-as em comedores de carne sedentos de sangue. O apocalipse começa e o pânico se espalha por toda parte. Ninguém sabe o que fazer ou para onde correr, mas há um cara mais do que preparado. Ele tem seu próprio refúgio seguro em outro mundo e está esperando há muito tempo para esmagar alguns zumbis. Esse cara é o nosso MC, Seonho. Meses atrás, Seonho e seus amigos jogaram Sura, o jogo de sobrevivência virtual mais difícil já criado. O jogo era tão intenso e difícil que a maioria dos jogadores desistiu completamente. O grupo de Seonho o abandonou com a traição suprema de nunca mais entrar no jogo. Ele ficou sozinho jogando e transmitindo o jogo, enfrentando todos os tipos de monstros e se tornando o melhor. Cansado da vida, um dia nosso garoto tirou o capacete e deletou todas as suas transmissões públicas. Seonho se concentrou em sua vida como chefe e encontrou uma garota fofa como sua cliente favorita. Brincando, ele decide cantarolar a janela de status na vida real e se surpreende ao ver uma tela azul de verdade pairando diante de seus olhos. A tela exibe suas estatísticas. Elas são as mesmas do jogo que ele jogou com One Difference. Ele possui uma nova habilidade chamada Portal Privado. Testando essa habilidade, Seonho materializa um portal de dobra do tamanho de um humano. Sua mente luta para compreender os perigos dessa nova descoberta, porque se o jogo é real, então o meteoro que iniciou o apocalipse também estava vindo. Na internet, Seonho se depara freneticamente com um artigo sobre a queda iminente do asteroide. Ele se recusa a aceitar que os eventos do jogo estejam acontecendo na vida real. Nosso garoto encara o portal à sua frente. Primeiro ele recebeu a confirmação do asteroide, e agora este portal confirmando que algo está errado. Hesitante, ele se pergunta se deveria mesmo entrar naquilo. Sem poderes, sem mulheres, sem planos e sem dinheiro, ele cogita entrar. No fim, o cara reflete sobre algumas coisas e pega a concha mais próxima que encontra. Lá, ele enfia a concha no portal para ter uma ideia do que há no fundo do outro lado. Depois de tirar um pouco de terra, ele percebe que o outro lado não se passa em uma fase labiríntica do jogo. Isso é bom, mas ele também começa a se perguntar se esse portal o teletransportará para outro lugar na Terra. Depois de arrumar as malas para a viagem, ele se encoraja a finalmente entrar. Na cena seguinte, o cara atravessa o portal e descobre a beleza do outro lado. É uma paisagem sem nada urbano à vista. A primeira coisa que ele nota é o frio intenso em comparação com o normal. Sem sinal no celular, ele conclui que está preso em algum tipo de área remota, de difícil acesso. Resumindo, o cara está ferrado se ficar preso ali. Tirando uma caneta permanente, ele marca uma das árvores com o número 0. Essa é uma jogada inteligente da parte dele para garantir que não se perca demais em sua exploração. Ele começa a caminhar, mas a caminhada o deixa exausto. A floresta parece infinita, sem nada à vista. Justo quando ele estava implorando para que as coisas ficassem interessantes, uma criatura o encara de perto. Instantaneamente, a coisa ataca como um predador e assusta o nosso rapaz. Felizmente, é apenas um belo cervo do vale e não algum tipo de monstro carnívoro. Um detalhe interessante é que o sistema identificou automaticamente essa criatura peculiar, confirmando que aquele lugar é de fato separado do reino da Terra. A criatura o encara antes de fugir sem dizer uma palavra. Não que eu esperasse que ela começasse a falar ou algo assim, mas vocês entenderam. Até mesmo o nosso protagonista acha estranho a criatura simplesmente desaparecer daquele jeito. O lado bom é que o cervo não era agressivo. No entanto, as coisas vão ficar muito feias para ele se encontrar macacos sanguinários ou javalis. Um detalhe interessante é que o cervo do vale nunca existiu no jogo Sura. Logo após chegar aqui, ele teve um pressentimento forte de que este reino está relacionado à sobrevivência e seus conceitos. Sacando uma lâmina, ele avança, preparando-se para qualquer coisa que possa surpreendê-lo. Até então, ele negava a realidade de um desastre iminente que ameaça a humanidade, mas quando estava prestes a desistir, ele a encontrou. Seus olhos se fixaram na brilhante maçã do sol, uma fruta mística que ele colheu da árvore. Primeiro, ele se pergunta se mordê-la seria seguro, então dá uma mordida e sente uma mudança imediata. O sistema o informa sobre a restauração de sua energia e seu corpo brilha com um tom amarelo. Seus efeitos são exatamente os mesmos do suco de maçã do sol que costumavam beber no jogo. Com mais uma prova servindo como confirmação, nosso rapaz agora está convencido de que algo terrível está prestes a acontecer. Bro também estava cagando perto de cocô de Goblin, o que significa que ele precisa ter cuidado. Seonho solta um suspiro preocupado, tentando fortalecer seu moral, mas apesar de suas crenças, ele agora sabe que o fim do mundo está próximo. Depois de sentir os efeitos do portal, ele saiu e voltou para seu mundo original. Lá, Seonho começou a pensar em soluções. Ele queria estar preparado para o apocalipse, então a primeira coisa que fez foi revisar todas as gravações do jogo e armazená-las em um disco rígido pessoal. Por sorte, ele transmitia o jogo ao vivo sempre que jogava, então podia salvar esses dados facilmente. Embora nunca tivesse imaginado que um dia os usaria dessa forma, a notícia da queda do asteroide chegou até ele. A destruição do Japão começaria em 32 dias, junto com o início do apocalipse. Até lá, ele decidiu se
se preparar, porque o jogo, infelizmente, estava cheio das piores mecânicas de todos os tempos. A mais maluca e problemática de todas era algo chamado Doença da Morte de Ferro. Esse pequeno fenômeno resultou na corrosão e destruição de todo pedaço de metal na Terra. Prédios foram reduzidos a pó, o que ajudou a horda de zumbis, horas depois do ocorrido. Com a obliteração do metal na sociedade moderna, a humanidade regrediu à Idade da Pedra. A Doença da Morte por Ferro eventualmente diminuiu no jogo, mas o principal problema era o fato de que ela durava literalmente um ano inteiro. Mesmo assim, a iminente Doença da Morte por Ferro não significava muito para o nosso garoto, que tinha uma solução segura para acessar seu portal privado graças à sua habilidade recém-adquirida. Claro, Seonho tinha uma forte convicção de que a doença seria incapaz de atravessar o portal. Concluindo sua análise, ele gastou todo o dinheiro que havia economizado para comprar equipamentos de nível premium. O cara estava prestes a entrar em uma partida de Call of Duty, a apocalipse zumbi em tempo real, então ele conseguiu todos os equipamentos e suprimentos para sobreviver. Ao checar os fóruns à noite, Seonho se decepcionou com as poucas pessoas que abusavam de suas habilidades despertadas para uma vida de crime e diversão. Amanhã chegou e ele comprou mais suprimentos para sua futura missão. No caminho de volta, Bro até comprou um arco de caça por precaução. Enquanto fazia tudo isso, Seonho percebeu algo. Talvez estivesse pensando demais. Talvez estivesse se precipitando e agindo de forma impulsiva. Mesmo assim, acreditava que conseguiria recuperar todas as suas economias, mesmo que estivesse errado. Com as tarefas da manhã concluídas, voltou para casa e colocou uma placa de fechado na porta da loja. Seonho estava imerso em seus pensamentos quando ouviu a voz de alguém. Temu Shahan, do Solo Leveling, perguntou preocupada sobre a loja fechada. Ele explicou que era apenas para uma reforma, o que a fez se perguntar se ele tinha feito um ótimo negócio e ganhado muito dinheiro. Seonho encerrou a conversa rapidamente, dizendo que tinha trabalho a fazer, mas ela o interrompeu e tentou fazer uma pergunta. A garota fica sem jeito e acaba não expressando seu pedido, virando-se para ir embora. Seonho fica curioso com a pergunta dela e, embora pudesse facilmente pressioná-la para obter uma resposta, volta ao que estava fazendo. Lá dentro, ele jurou levar as coisas a sério e se concentrar no que realmente importava. O cara realmente disse: "Vou ignorar os vilões e me concentrar de verdade." Ele ordena a abertura do portal, refletindo sobre seu estilo de jogo. Poderíamos chamá-lo de estrategista ou planejador, alguém que adora usar estratégias para superar cada fase. Ele não era exatamente um combatente poderoso e dependia principalmente de sua inteligência. O motivo é simples. Em Sora, há uma maneira complexa de obter atributos. Você não os adquire apenas subindo de nível, você só os adquire caçando e explorando. No momento, nosso garoto está no outro reino, tentando aprimorar suas habilidades com o arco, claramente sem prática ou instrução prévia. O cara usa tutoriais do YouTube para aprender sozinho. Seonho se posiciona corretamente e mira para atirar. Um lado dele, vindo do jogo, se reflete em sua experiência, até que ele finalmente solta a flecha. A flecha voa em direção ao alvo. Bro fica realmente impressionado com seu talento, a ponto de pensar que é o escolhido. No entanto, com a dor na mão, Seonho percebe que sua verdadeira fraqueza é a força. É por isso que ele quer se concentrar em se exercitar e aumentar sua resistência física. Com os preparativos básicos concluídos, ele passaria para a próxima etapa. Imediatamente, ele precisava cuidar de duas coisas. A primeira era traçar um plano para caçar monstros adequadamente. A segunda era construir uma base onde pudesse armazenar suprimentos sem preocupações. No entanto, no momento, ele não tinha armas nem suprimentos, pois estavam a caminho. Até então, ele caçava maçãs douradas e tinha muita sorte de encontrá-las. Tendo marcado alguns locais, ele aprendeu a se preparar para o apocalipse que estava por vir. Sua preparação antecipada é o mesmo motivo pelo qual ele sobreviveu em Sura por tanto tempo. Olhando ao redor, Seonho se depara com excrementos de Goblin. Ele estava procurando por aquilo por um objetivo simples. O problema com os Goblins é que eles adoram agir em grupo. O fato de haver apenas um pedaço de merda no chão, e eu digo isso literalmente, indica que há um por perto. O inspetor de Cocô Pro Max interage com os excrementos e conclui que o Goblin deve ser um pária. Seonho sabe que esse cara será sua carta na manga. Ele precisa caçá-lo a todo custo. À noite, sua busca pelo Goblin solitário continua. Ele ouve lobos por perto, o que significa que está mais perto do vale. Então ele avista o mesmo Goblin que procurava. Seonho se esconde atrás de uma árvore, mas consegue ver que a criatura é idêntica às do jogo. Os Goblins são considerados os monstros de pior nível. Suas únicas armas são lanças e dardos venenosos. Eles são conhecidos por mutilar e torturar seus oponentes. Na verdade, é exatamente por isso que nosso garoto escolheu uma arma de longo alcance, um arco, como sua primeira opção. Pelo que parece, o Goblin é velho e está em péssimas condições. Ele não tem nenhuma arma, então Seonho imediatamente saca seu arco. Ele sabe que, se conseguir manter a calma, vai matar essa coisa. Ao soltar a flecha, ela atravessa o braço do Goblin, perfurando. Seonho mirou na cabeça, mas está satisfeito com o resultado. Aproveitando essa vantagem, ele tenta um segundo disparo, mas o
Goblin atira uma pedra com tanta força que sua arma voa para longe de suas mãos. Seonho percebe que está lidando com um Goblin experiente e maduro. Ambos preparam suas lâminas para o combate corpo a corpo. O confronto final entre Sung Jin-woo e Baeru começa. Droga, espera, história errada. Seonho carrega sua faca e tenta cortar a lateral do Goblin. O Goblin experiente se esquiva e acerta o joelho do nosso garoto com bastante força. Levando a luta para o chão, Seonho derruba o Goblin, forçando-o a ficar de costas. Aqui ele tem uma clara vantagem. Seonho pega a lâmina e a crava fundo no peito da criatura, fazendo-a gritar de dor. Eventualmente, a luz em seus olhos se apaga. A primeira morte foi bem sucedida e Seonho ganha 2 pontos por isso. Ele nem consegue acreditar que conseguiu fazer o que fez. Analisando o ambiente, ele encontra guacamole em pó e óleo vegetal por perto. No jogo, a combinação desses ingredientes resulta em uma pomada. Mas, primeiro, ele precisa cavar rápido. É muito perigoso deixar esse Goblin apodrecer ao relento, pois o grupo poderia encontrá-lo e caçar Seonho por causa disso. Deixá-lo apodrecer também não é uma boa ideia, pois ele se transformará em algo chamado espinho ósseo. Seonho encontra um par de trutas vermelhas por perto. O coração de Seonho dispara ao perceber que está em apuros. No momento em que desvia o olhar, Bro descobre o monstro coruja mais assustador encarando-o. Antes disso, voltamos às partidas de Seonho quando ele era jogador. Durante suas transmissões, ele compilou uma série de informações valiosas sobre o jogo. Alguns membros do chat doaram dinheiro para que ele pudesse mergulhar de cabeça no assunto. Seonho se aprofundou no jogo e descreveu sua experiência com goblins e kobolds na última vez. Evitar o rastejador de ossos também é essencial, mas a floresta abriga 2 das criaturas mais perigosas do jogo, lobisomens e corujas-urso. As corujas-urso são criaturas territoriais, o que significa que sua existência cria harmonia no ecossistema dos monstros. Ao se lembrar da época das transmissões, Seonho sentiu um calor reconfortante. Havia um cara, Bull Sung-man, que sempre ficava feliz por ele. Os outros eram tranquilos e um pouco estranhos, como o cara do cachorro latino que não conseguia parar de digitar au au no chat por algum motivo. Curiosamente, Seonho se pergunta por que está tendo lembranças tão felizes. Será porque ele está encarando a encarnação do horror literal diante de si? Uma criatura que iria acabar com sua vida. Seonho se recusa a aceitar a realidade. É como se aquelas memórias o estivessem dizendo para se concentrar. Ele usa cada momento à sua disposição para pensar em um plano. Ele já sabe que os ursos coruja são extremamente ferozes e destroem tudo em seu caminho. O fato de a criatura estar parada sem fazer nada implica que ela não está com tanta fome. Mas o que mais o está irritando agora é que eles invadiram o território da truta vermelha. Com todos esses fatores importantes em mente, Seonho percebe que talvez haja apenas uma maneira de escapar dessa situação de pesadelo. Virando-se, ele se lembra de que ainda é o Kimba Pijoa em sua mente, mesmo que seu corpo seja o físico insignificante de Kang Seonho. Rangendo os dentes, ele desafia o monstro para um confronto, uma declaração final de sua vontade de sobreviver. A criatura o encara, iniciando seu primeiro ataque aterrorizante. O urso coruja é especialmente bom em caçar à noite, mas sua principal fraqueza é a luz solar direta. Tendo memorizado seus padrões no jogo, Seonho sabe que só precisa executar o plano para salvar sua vida. Sincronizando o ataque da fera, Seonho se esquiva do golpe com maestria e, ao mesmo tempo, pensa em uma maneira de criar algum tipo de efeito de luz para aterrorizar o monstro. Em um ímpeto de velocidade, ele corre pelo enorme braço da criatura antes de finalmente sacar uma lanterna e cegá-la a queima-roupa. Esse efeito é tão traumatizante até mesmo para um predador como o urso coruja que o deixa completamente cego. A próxima cena mostra nosso garoto definhando em sua cama enquanto seu alarme toca. Ele sabe que precisa se levantar, mesmo com o corpo todo dolorido depois da noite anterior. Seonho desmaiou logo após chegar em casa. Sua última lembrança é dele correndo para salvar sua vida depois de cegar o monstro. Por uma ironia do destino, ele encontrou um urso coruja logo depois de enfrentar um goblin. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra me deixar muito felizinho, hein? O cara não quer lidar com essa merda de novo e tenta se levantar para comer alguma coisa. Ele beija o chão com um baque, percebendo que suas pernas estão destruídas depois daquele exercício aeróbico. Felizmente, ele ainda tem aquelas maçãs douradas do outro reino. Seonho pega uma e dá uma mordida, recuperando instantaneamente sua energia com seus efeitos. Finalmente, ele se sente mais vivo do que nunca, pensando se agora deveria saciar seu estômago adequadamente. Mas depois de se arrumar,
Bro acaba encontrando Temu Shahine novamente. Ela veio comer em um restaurante diferente e, por coincidência, o encontrou. Seonho não estava procurando companhia, mas ela se sentou ali porque gosta de ter companhia para as refeições. Mi-kyung pergunta apressadamente se ele tentou abrir a janela de status. Sua atitude entusiasmada faz Seonho perceber que esse deve ser o assunto que ela queria discutir da última vez, mas se conteve. Mi-kyung mostra a notícia a ele e garante que é verdade. Alguns jogadores espertos estão usando seus poderes para roubar dinheiro de outros. Seonho fica um pouco surpreso com a confiança dela em perguntar algo assim diretamente. Ele responde mentindo e dizendo que nada apareceu. A questão é que Seonho sente que está fazendo um favor ao manter os outros no escuro sobre sua situação. Em primeiro lugar, sua característica é estratégica e não focada em combate. É algo que ele pode usar a seu favor, em vez de compartilhar com os outros. No momento, nem mesmo sua segurança pessoal está garantida. Se ele acabar revelando suas intenções para a moça de vestido vermelho, que neste caso é ela, as coisas podem ficar muito ruins para ele. É uma jogada inteligente. No entanto, o rapaz fica intrigado com o interesse de Mi-kyung em perguntar sobre o despertar. Então vem a surpresa dela. Ela hesita e até admite ter mentido. Seonho presume boas intenções e a assegura de que ela não precisa dizer nada. Ele a encoraja, dizendo que ainda há tempo, e vai para casa logo após a conversa. Finalmente, seus pacotes de entrega chegaram. Os itens que ele havia encomendado chegaram e agora ele não precisava se preocupar com suprimentos. Ele mudou suas coisas para o telhado e manteve apenas o essencial no segundo andar. Durante os preparativos, selecionou vários itens necessários para a missão de hoje, como máscaras de gás, trajes especiais e outros equipamentos. Para a missão, nosso herói pretende encontrar um local adequado para usar como esconderijo. É necessário construir uma base, daí a importância do machado. Ao atravessar o portal, Seonho encontra sua primeira pista para um esconderijo. Ele descobriu acidentalmente uma caverna de goblins enquanto procurava o antigo goblin. Lembrando-se da localização, ele viaja até o mesmo lugar e a encontra. É um esconderijo bastante conveniente, perfeito para seus planos. No entanto, primeiro ele precisa verificar que tipo de monstros vivem ali. Seonho examina o ambiente e encontra pequenas pegadas de kobolds passando. Essa é uma descoberta para comemorar, pois esses bichinhos não representam nenhum problema. Seonho já tinha um plano para enfrentar monstros de nível baixo, então não tinha com o que se preocupar. O problema dos kobolds é que são criaturas noturnas. Eles estão dormindo, então o plano do nosso garoto é sufocá-los lá dentro. Primeiro, ele junta lenha cortando alguns galhos. Depois, coloca o grupo na entrada. A próxima ideia é derramar gasolina por cima. Seonho achou que completaria essa missão sem problemas, pois tudo o que precisava fazer era acender uma fogueira. Mas então, para seu espanto, ouviu o barulho deles. Eles acordaram e imediatamente fixaram o olhar em sua próxima refeição. Seonho os cumprimentou gentilmente antes de sacar seu machado e partir para a ação. Com um único golpe, ele cortou o pescoço dos dois monstros, matando-os instantaneamente. O motivo de terem caído tão facilmente foi a sonolência anterior. Graças a essas mortes consecutivas, o sistema o recompensa com um aumento de nível e 4 pontos. Em seguida, Seonho joga o isqueiro na lenha. Logo depois, a fumaça começa a entrar. No jogo Sura, os monstros de nível baixo tinham uma fraqueza gritante, eram vulneráveis a coisas novas, e esta era uma delas. Nosso garoto esperou do lado de fora com uma máscara de gás. Embora pudesse ter tentado queimá-los diretamente, este método era ainda mais eficaz com o processo de limpeza. Os kobolds adormecidos acordaram freneticamente e correram para fora para se salvarem. Xianghou escolheu essa estratégia intencionalmente para enfraquecer seus corpos e criar confusão em sua fuga. No momento em que saíssem, seu objetivo era aproveitar a vulnerabilidade deles para matá-los de uma vez. Embora esperasse que pelo menos 5 deles saíssem, Xianghou ficou surpreso ao ver apenas 4. Isso era diferente do grupo habitual de 7. Mirando em um dos kobolds, Xianghou o matou a golpes, declarando que restavam apenas 3. Os 3 restantes correram em sua direção, fazendo o pouco que podiam para atacá-lo, mas nosso garoto estava pronto com seu machado. Este homem desferia golpes certeiros com a arma, derrubando-os. Outro kobold tenta atacar, mas o poderoso jato de pum mortal o cega a queima-roupa. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, Xianghou ajuda a cortar sua cabeça. Com apenas um último restante, nosso garoto encara o líder, que se contorce de medo. Ele se tornou o caçador e declara o fim deles, prometendo fazer bom uso do esconderijo. O banho de sangue finalmente termina, com Xianghou exausto no chão. Sua falta de resistência é a verdadeira desvantagem agora, mesmo que tenham sido fáceis de derrotar. Curiosamente, os atributos do sistema não são diferentes dos do jogo, nem mesmo a seção de penalidades do estado de exaustão. Os pontos de status não aumentam, após subir de nível também é igual. Ainda assim, subir de nível eventualmente desbloqueará itens da loja para ele, o que já é bom por si só. No momento, o mais conveniente é que ele pode usar um espaço privado só para ele, mas por mais que nosso garoto quisesse um ambiente limpo lá dentro, ficou decepcionado com a bagunça que os kobolds fizeram. Com o esconderijo
esconderijo seguro, as operações de limpeza começaram. Esse cara teve que limpar tanta sujeira de Goblin que acabou se cansando. Limpar tudo aquilo era um saco, principalmente depois de uma luta decente. Xianhou xingou aquelas criaturas nojentas por viverem no lixo. Mesmo assim, ele não tinha mais com o que se preocupar com uma nova base. Xiangou voltava para o seu lado do mundo sempre que precisava jogar o lixo fora. Isso era uma vantagem, mas ainda assim, levava um tempão para limpar tudo. O que mais o surpreendeu foi descobrir como era fácil usar itens entre as dimensões. Então, ele usou um cano de um lado e o ativou do outro, ficando impressionado até consigo mesmo com o quão bem funcionou. Horas de esforço à parte, o lugar agora brilhava de limpeza. Em seguida, ele precisava limpar as manchas de sangue e trabalhar na concretagem para facilitar o armazenamento de coisas. Ele pensou nas complicações da argamassa e no uso de painéis sanduíche, mas a única coisa boa nessa caverna imunda era que ela estava cheia de pedras luminosas e de ignição. Essas são pedras para iniciantes no jogo, mas o lugar está cheio delas, o que é bom. Xiangou agora tem um motivo para minerar este lugar adequadamente após a construção. No dia seguinte, o rapaz está à beira da morte. Ele trabalha tanto todos os dias que seu corpo dói por inteiro. Ao verificar o braço, ele se surpreende com os poucos cortes que sofreu. Seus itens coletados do outro reino estão sobre a mesa. Xiangou se pergunta se deveria fazer uma pomada, aproveitando a oportunidade. O método é bem simples. Basta adicionar o pó de guacamole e os vegetais em partes iguais, mexer um pouco e pronto. Uma pomada básica para a cura. Graças à experiência culinária do rapaz, o cozinheiro tem mais facilidade em prepará-la. Só de aplicar a pomada no braço, ele já sente que está progredindo. No entanto, Xiangou se preocupa com a possibilidade de ter que fazê-la repetidamente. Ele cogita a ideia de melhorar seus atributos, focando nos fundamentos. Mas, por outro lado, estaria arriscando tanto a vida que poderia até morrer antes do maldito apocalipse chegar. Mesmo que isso fosse hilário, Xianhou não quer correr o risco e pensa em usar uma arma mais prática, como uma pistola. De repente, uma ideia lhe ocorre. Definitivamente, há algo que ele poderia usar. Separado da história principal do jogo, temos o contexto histórico. Mas a grande questão é, esse contexto histórico se aplicará ao apocalipse iminente? Utilizando essa informação, Xianhou invoca seus pensamentos na esperança de que os eventos do passado se concretizem, porque eles o beneficiarão de maneiras inimagináveis. Com um novo plano em mente, ele sobe ao telhado para pegar os materiais de construção que encomendou. Abrindo o portal, nosso herói começa a jogar as sacolas para o outro lado, uma a uma. Depois disso, ele pega outros itens e desce para o térreo. Ali, ele estava prestes a mover uma pilha de pacotes, quando de repente, aquela mesma garota apareceu de novo. Xianhou começa a se perguntar se está ficando muito à vontade com ele. O rapaz diz isso na cara dela, deixando-a constrangida. Ele garante que está apenas ocupado com a reforma, e ela acredita nele. O que a surpreende é que ele não apareceu para cortar o cabelo como de costume a cada 3 meses. Xianhou se lembra sim, e também entende que um corte de cabelo é necessário para a exploração que se aproxima. Então ele larga o que está fazendo e vai até a loja dela. Lá, o rapaz está parecendo uma versão coreana do crítico úmido. Ele ordena que ela raspe tudo, o corte militar. Surpresa, ela decide atender ao pedido dele. O que a intriga é como os ombros de Xiangou ficaram mais largos. Quer dizer, sejamos honestos, nenhuma garota diria isso de verdade. Ele conta que tem malhado, enquanto Mi-kyung fala sobre a janela de status estar relacionada à sobrevivência no jogo. Os despertadores são pessoas que já jogaram pelo menos uma vez. Durante todo esse tempo, Xianhou se faz de desentendida e concorda com tudo, mas também pergunta curiosamente sobre a fonte de informação dela. De repente, um cara tatuado entra na loja, revelando que está ali para conseguir novas informações. Para piorar a situação, esse cara já lutou com Xianhou no passado, mas apenas em uma competição de canto. Nosso garoto fica furioso por esse palhaço ser a fonte de informação dela. O loiro conta que alguém deletou as transmissões e só guarda as informações para si. É um momento constrangedor, porque esse cara anuncia que está tentando expor a localização real do jogador. Xiangou está realmente curiosa sobre essa pessoa misteriosa. Inhak menciona Kimbapjoa, que era o nome de usuário de Xiangou. Isso complica ainda mais as coisas, porque agora nosso garoto sabe que tem gente por aí caçando. Inhan força a jovem a ser ousada e a se juntar à equipe deles. Xiangou acha toda a situação ridícula. O único motivo pelo qual ele apagou o vídeo foi simplesmente porque ficou decepcionado. Ele nunca teve tempo para pensar em benefícios pessoais. De qualquer forma, esse moleque é um sabe-tudo que se acha o máximo. Ele chega a xingar Xianhou por abandonar todo mundo sem divulgar informações sobre suas transmissões, sem saber que o mesmo cara que ele está caçando está sentado na frente dele. Xianhou se pergunta se a reação da comunidade é a mesma. Isso faz pensar se ele realmente deveria mudar de ideia e compartilhar informações. Bro se levanta pessoalmente para confrontar Inhak, repreendendo-o por estragar seu corte de cabelo no meio de uma sessão. Inhak tenta bancar o valentão com o nosso rapaz, mas Xianhou encara o anão com olhos assassinos, ordenando que ele suma
transforma dali o mais rápido possível, a menos que queira ser humilhado novamente. Intimidado, o moleque sai da loja enquanto a moça se despede dele. Mi-kyung sente-se aliviada. Ao vê-la em apuros, nosso garoto pede o número dela, apenas porque acha que esse cara é um verdadeiro palhaço que poderia ameaçar a vida dela. De volta para casa, nosso garoto está parecendo um modelo com seu novo visual. Primeiro, ele se concentrou em seu nome de usuário e decidiu procurar informações no fórum. O que ele encontrou foi alarmante. O fórum inteiro estava inundado de xingamentos e palavrões direcionados a ele. Ele estava recebendo um ódio sem fim, até que finalmente encontrou o nome de usuário em hack. O palhaço usava um apelido mesmo, tendo verificação completa disponível no site. Sua página inteira estava inundada de comentários negativos sobre nosso garoto. Um verdadeiro hater e reditor de corpo e alma. Xiangou desliga o computador, sabendo que é a única reação apropriada. Ele não foi afetado mentalmente, apenas decepcionado. Mas então seu cérebro sentiu uma estranha sensação de calma enquanto ele comandava o portal. Ele passou os 2 dias seguintes aprimorando seu esconderijo, trabalhando na mineração e na construção. A picareta o ajudou e então ele espalhou a argamassa com água, alisando-a uniformemente a cada dia. Com o trabalho terminado, ele sai esperando a argamassa secar. Nesse momento, ele contempla a lua solitária. De repente, Xiangou percebe que precisa reagir a essa injustiça e a esse nível de crueldade. Ele não é nenhum herói e não busca um propósito grandioso na vida. Seu objetivo final é a sobrevivência. Isso é tudo o que importa, contanto que ele esteja vencendo. Tomando sua decisão, ele se vira e se assusta. Há um rastejador ósseo se aproximando dele, fazendo barulho. Xiangou já estava furioso, então finalmente encontrou um alvo para concentrar sua atenção. Uma forte explosão se segue, engolfando tudo em chamas. Na próxima vez que nosso rapaz acorda, está coberto de arranhões. Ele nem sabe o que diabos aconteceu, mas então ele se lembra da visão do rastejador ósseo. A única coisa que o intriga é como ele conseguiu sobreviver a uma explosão a queima-roupa. Mas isso também tem uma resposta. Assim que avistou a criatura óssea, Xiangou já sabia que o desgraçado estava prestes a explodir em pedaços, então correu. Mas a detonação ainda o alcançou, derrubando-o com força suficiente para deixá-lo inconsciente, mas não morto. No entanto, aquele pequeno movimento para trás também lhe custou caro. Xiangou está coberto de espinhos perfurando seu lado direito. Reunindo a pouca força que lhe resta, ele chama a janela de status para ajudar. Os atributos do sistema diminuíram devido ao seu estado atual, mas graças à destruição da criatura, ele ganha pontos por derrotá-la. Uma forte dor de cabeça começa a dominá-lo, afetando seus sentidos. Gastando sua última gota de energia, ele ordena que o portal seja aberto. Na cena seguinte, a primeira coisa que ele faz é tratar seus ferimentos. Isso envolve remover os fragmentos ósseos da criatura. A remoção foi dolorosa e o machucou muito. A pomada fez maravilhas, ajudando a estancar o sangramento. Verificando seu estado após enfaixar ainda mais o ferimento, Xianhou acaba inconsciente. Esse foi o limite dele para o dia. Na manhã seguinte, o amanhecer surge e nosso garoto está de pé novamente. Ele acha que está prestes a morrer a qualquer momento. Sua preocupação imediata é verificar se seus ferimentos estão curados, então ele abre a janela de status. O sistema parece indicar que ele está bem, o que é bom. Ele se levanta e pondera sobre como um idiota sequer o encontrou. Primeiro, a floresta é realmente vasta, então não é improvável que criaturas saiam de seus esconderijos de repente. Isso o alerta para se concentrar em aprimorar seu atributo de percepção, o que aumentaria suas habilidades de detecção. As únicas maneiras de aumentar esses atributos no jogo são usando pontos de atributo, é claro. Esses pontos são adquiridos por meio de caça ou experiência de exploração. Outra maneira de aumentar os atributos é usar equipamentos ou armas que os aprimorem. O único problema, Sora é um jogo péssimo e sua dificuldade é absurda. Mesmo para obter itens simples de melhoria de atributos, é preciso enfrentar monstros perigosos muito acima do seu nível. Isso significa lutar contra feras infernais apenas por uma arma. Após derrotar monstros, habilidades também podem ser desbloqueadas. Monstros de alto nível, em especial, as deixam cair sob certas condições, mas nem todas as habilidades são adequadas para todos os jogadores. Então, Xiangou se pergunta se existe uma maneira infalível de adquirir itens que aumentem seus atributos. Ele decide rever a gravação da história de fundo que visitou no jogo. Essas histórias se passam antes da queda dos asteroides na Terra. Isso significa que visitar esses lugares pode render itens especiais antes mesmo do apocalipse. Mas isso é apenas uma teoria de jogo, entendeu? Xiangou sabe que também precisa lutar contra monstros mais fortes. Ele passa as próximas horas pesquisando informações antigas e descobre 3 locais importantes onde as histórias de fundo aconteceram: o navio russo, o Hobgoblin e outro, o incidente com o orc da montanha Jiri, o mais rápido de todos. De acordo com as imagens, o orc foi descoberto no dia 26, então ele precisa partir no dia 25 para encontrá-lo o quanto antes. Com sua próxima missão à vista, nosso herói pega o celular e percebe que Mi-kyung está ligando tarde da noite. Na cena seguinte, os dois estão em um café. Ela pergunta sobre o
o estado dele, questionando porque ele escolheu usar uma camisa de manga comprida no calor do verão. O rapaz precisa esconder os ferimentos e percebe que essa mulher é muito mais observadora do que parece. Ela acha que ele está perturbado pelo incidente na loja, mas Seong-ho nega veementemente. Ela fica feliz em ouvir isso e expressa o quanto se sentiu assustada. Seong-ho a lembra do inverno passado, quando esse cara causou problemas usando um guincho modificado ilegalmente e começou a brigar com pessoas fracas. Resumindo, ele é um ser humano desprezível. Mi Kyung fica chocada ao ouvir isso, pois não tinha nenhuma informação sobre esse cara antes, mas nosso herói implora para que ela fique longe dele. Seong-ho então pergunta diretamente o motivo do convite. A jovem e simpática moça surge em seu ouvido e revela que na verdade despertou. Seong-ho não faz ideia de por que ela revelou uma informação tão sensível. Entrando na brincadeira, ele finge ciúmes por não ter tido a mesma sorte. Ela se sente mal por ter mentido para ele, mas ele a tranquiliza, dizendo que está tudo bem. Ao final do encontro, ele se levanta para ir embora. Seong-ho fica feliz por ter recebido essa informação e admite que se sente melhor graças às palavras dela. Antes de partir, ele deixa uma pequena pista ao declarar seu interesse no jogo de sobrevivência, com a intenção de estudá-lo a fundo. Ao chegar em casa, Seong-ho admite que se sente genuinamente feliz por encontrar pessoas como ela, com bom caráter. Ele visita as lojas e acaba comprando drones incríveis e até alugando um carro para se locomover. Então, ele vai direto para a cama para se recuperar para o dia seguinte. O dia seguinte chegou. Assim que amanheceu, ele começou a preparar materiais para caçar os orques. Em sua base, ele triturou e refinou pedras de ignição. Eles precisavam ser manuseados com precisão, caso contrário, explodiriam com um golpe incorreto. Em seguida, ele concentrou sua atenção na pedra luminosa. Minerá-las cega com sua luz, mas é bom, então ele continua fazendo isso. Depois de moer ambas, ele cria pó a partir delas. E isso completa sua preparação para a missão. Em seguida, ele adiciona açúcar, gasolina e solventes orgânicos. O último ingrediente é um agente endurecedor para a pedra de ignição solidificar, graças ao seu portal dimensional com coordenadas flexíveis. Ele pôde facilmente montar uma mesa sem dificuldade. Antes de partir, ele guarda toda a sua bagagem no carro alugado, satisfeito com a compra. Com a mercadoria segura, Seong-ho dirige seu veículo para matar os orques. Ele chega ao estacionamento do acampamento Yongsun-ri antes da meia-noite, passando o tempo restante treinando suas imagens e guardando seu equipamento em segurança. Quando o relógio marca meia-noite, ele inicia sua busca em grande escala. 2 horas depois, a chuva piorou e a névoa criada por ela dificulta a visão. Ele se pergunta de onde os orques surgem da Terra, já que já havia explorado todo o acampamento. Pensa que o fenômeno precursor não ocorre na vida real, mas seus pensamentos são interrompidos por um rugido alto. Em pânico, olha para trás. Na direção do som, é uma figura escura e sombria se aproximando. Nosso garoto percebe que é um orc, e não um comum. É uma subespécie de orc vermelho, o que significa que um drop de habilidade é garantido. Kang Seong-ho tenta se acalmar enquanto solta um rojão. Se tudo correr conforme o planejado, ele definitivamente conseguirá capturá-lo. O método que ele elaborou para lidar com orcs é simples. O primeiro passo é usar a agressividade do orc para atrair sua atenção. Quando o orc estiver distraído pelo brilho do rojão e começar a atacá-lo com seu machado, esse é o momento de aproveitar a oportunidade. Mire no orc e abra o portal instantaneamente, pegando e abrindo uma granada de luz. Devido à luz intensa, o orc levará cerca de 20 segundos para recuperar a visão. Isso cria uma corrida contra o tempo. Em seguida, destrua os músculos do orc, que ficaram flácidos devido ao efeito do status, para reduzir drasticamente seus movimentos. O orc grita de raiva e usa seu machado para atacar nosso herói e esmagá-lo. Mas rapidamente nosso herói se abaixa no momento em que o machado está prestes a atingi-lo, desviando do ataque. Então, ele pega sua faca e apunhala o pé do orc. No momento em que o pé do orc é perfurado, ele grita de dor e cai de joelhos. Quando a da altura dos olhos do orc do nosso protagonista estiver na mesma altura, ele enfia a lata de fogo que já preparou na boca dele. Assim que a lata entra na boca do orc, ela explode. Logo, nosso herói começa a comemorar sua vitória. De repente, o punho do orc acerta nosso rapaz em cheio, arremessando-o para trás. Ele se levanta, sabendo que não deveria ter baixado a guarda tão cedo. Ele observa o orc se aproximando com a parte superior do corpo em chamas, mas não parece que ele vá sobreviver. Nosso rapaz tem certeza de que está prestes a encontrar seu fim, sendo triturado pelo orc. Nesse instante, seu sistema o notifica que seu nível subiu para 3 e ele ganhou mais 10 pontos, obtendo a habilidade Vontade de Sobreviver. Ele se levanta, dizendo para si mesmo que não consegue lidar com isso, se perguntando onde está o item que recebeu, enquanto uma luz brilha em seu pulso. Ele olha para o pulso e vê que o item é uma percepção de relógio. Ele suspira, aliviado, pois teria sido um grande transtorno encontrar o item na chuva. Ele se aproxima do orc morto, fervendo de raiva, pensando no que fazer com ele. Ele se lembra de que o incidente com o orc Jiri-san estava sob sigilo. Ele então se pergunta se está fazendo a coisa certa
alerta ao tomar essa informação, pois a situação pode piorar. Pensando no que Mick Young lhe disse sobre os despertos, percebe que são pessoas que já jogaram aquele jogo pelo menos uma vez, o que significa apenas uma coisa: devem existir milhares de pessoas que despertaram. Mesmo que apenas uma pequena minoria seja composta por caras como O e Hawk, eles causarão o colapso do sistema e das leis para benefício próprio, semeando o caos. No momento, o maior problema é que ele não pode deixar o orc morto sozinho, senão ele se transformará em um aracnídeo e começará a atacar as pessoas amanhã. De repente, um pensamento lhe ocorre, porque ele não pensou que poderia se tornar um zumbi. Mesmo desperto, ele ainda pode se tornar um zumbi se for infectado pelos esporos. Ele não consegue pensar na coisa certa a fazer. Incapaz de tomar uma decisão, ele abre o portal enquanto pensa nas poucas pessoas que sobreviveram. É certo que a vontade merece um fim trágico. Nosso garoto começa a cavar o chão para enterrar o orc que acabou de matar. Logo, ele se cansa e se pergunta como vai puxar o orc para dentro. Sua habilidade recém-descoberta, vontade de sobreviver, é ativada pelo cansaço, permitindo que ele complete a tarefa imediatamente. O herói logo começa a terminar seu trabalho rapidamente, sem outra escolha, a não ser trabalhar o mais rápido possível. Então, ele joga o orc em sua tumba, agradecido pela habilidade. Depois disso, ele abre o portal e acaba em um carro em movimento. O efeito posterior leva um tempo para seu corpo se recuperar antes que ele possa voltar à sua atividade normal. No dia seguinte, ele acorda se perguntando se o clima que está vendo é real. De acordo com o plano, ele já deveria ter montado uma linha de defesa. Ele olha para o celular, se perguntando se os restos do orc vermelho desapareceram. Ele planeja não começar nada hoje, simplesmente não é o momento certo para ele, e decide dar uma olhada nos itens que foram enviados de manhã cedo. Dentro da caixa estão todas as armas de que ele precisa, embora ele só possa usá-las como um porrete de guerra indígena. Ainda assim, alguns itens do pacote estão faltando. Ele pega um bilhete que diz que alguns dos itens que encomendou são ilegais e não puderam passar pela alfândega. Enquanto examina as armas que recebeu, houve outra van de entrega e grita para deixarem as coisas na porta. Alguém bate na porta, fazendo-o se perguntar por que o entregador não o ouviu. Ele tenta repetir o pedido e então abre o portão. Não era o entregador, era Mick Young. Ela está lá, explicando que não se viam há muito tempo e que queria conversar sobre algo com ele. Ela segura uma sacola com comida e pergunta se ele quer comer rabaque com ela. Agora faltam apenas 24 dias para o apocalipse. Nosso rapaz não consegue acreditar que Mick Young finalmente visitou sua casa. Ele está claramente nervoso e não consegue parar de corar. Depois de servir a comida, ela diz para ele comer antes que esfrie e ele obedece. Eles logo terminam de comer e ele pergunta sobre o que ela queria conversar. Ela vai direto ao assunto, já que ele havia mencionado antes que estava pesquisando sobre Sura, então ela poderia discutir algumas informações importantes sobre isso. Bem, não era isso que nosso rapaz pensava que ela viria discutir. Ele achou que talvez ela quisesse sair com ele, mas ele se convence de que conversar sobre assuntos apocalípticos com ela seria a melhor opção agora, porque ele precisa de boa companhia neste momento difícil. Ela rapidamente começa a levar o lixo para fora enquanto nosso rapaz se prepara para mais algumas coisas. Ele pega o computador, ele até revela a ela que despertou porque descobrir de outra forma não seria muito bom. Ele começa explicando em detalhes a praga da morte metálica e como andar com um grupo de mais de 6 pessoas torna o grupo um alvo fácil para os zumbis. Perceber a presença deles é importante para a sobrevivência, tornando-se a habilidade mais importante de todas. O objetivo do jogo é, quando ele está prestes a explicar mais, ela o interrompe. Ela comenta o que Owen Hawks disse sobre Kimba Plover estar recebendo muitas críticas, então por que ele não está revelando informações? Nosso protagonista não tem uma resposta para a pergunta dela e pede que ela tente adivinhar. Ela supõe que todos têm um motivo e as circunstâncias o justificam. Então, nosso protagonista conta que recusou o convite dele para se juntar a ele e ela se pergunta por que ele faria isso. Ele pega o celular para mostrar a ela o motivo. É uma gravação deles conversando sobre sequestrar uma garota, já que ela está se fazendo de difícil. Ouvir toda aquela conversa o deixa furioso. Ele se vira para Mick Young, informando-a sobre o que certamente será revelado quando o apocalipse chegar, a verdadeira face das pessoas. Nosso herói a aconselha a não confiar em ninguém, mas ela o surpreende sugerindo que formem um grupo juntos. Nosso protagonista cerra o punho, pois não consegue simplesmente dar uma resposta. Um de seus objetivos é alcançar o nível 10 e desbloquear a loja antes do tutorial, o que cria um problema. Em Kyolo, existe um sistema onde a classificação dos monstros que reaparecem muda de acordo com o nível. Se ela viesse com ele, certamente morreria da pior maneira possível. Ele ri nervosamente, imaginando o que ela faria se ele se tornasse um zumbi. Ela garante que ficará bem e usa sua habilidade especial para se teletransportar até a mesa de jantar dele. Ela se gaba de sua habilidade chamada teleporte. Ela só precisa se esquivar dele se ele a morder. Ele fica surpreso com a habilidade dela, mas a adverte para não se exibir para qualquer um. Mas ela diz que confia
confia nele. Animada, ela sugere que eles formarão uma ótima dupla se não se tornarem zumbis. Um tempo depois, ele está perto de árvores enquanto pensa em como foi fácil construir cercas. O primeiro passo foi cravar postes de sustentação no chão para fixá-las. Depois, ele enrolou arame farpado ao redor deles e os fixou. Em seguida, instalou sensores infravermelhos em alguns pontos e seu trabalho está feito. Ele observa o trabalho que fez, elogiando a si mesmo e certo de que merece pelo menos um ponto de destreza por isso. Xiong começa a voltar após concluir o trabalho com a argamassa e criar uma muralha defensiva. Ele decide começar a mover os pacotes. Depois de um tempo, ele termina de mover as caixas. Enquanto mede o que fazer a seguir, de repente sente frio e espirra. Ele percebe que o outro mundo será frio e que em breve terá que se abrigar ali, então precisa pensar em algumas contramedidas. Nosso herói olha para a entrada da caverna e decide construir um portão, já que apenas uma cortina não será suficiente. A cada passo, sua lista de tarefas aumenta. Mais tarde, ele para em uma oficina de carpintaria para produzir e comprar diversos itens. No caminho de volta, ele verifica os lugares que irá assaltar durante as 5 horas antes da praga da morte metálica se espalhar. Enquanto faz a lista, ele é parado por Hyun Jun Hyung, a quem não via há muito tempo. Ele é gerente de uma academia, divorciado e tem uma filha pequena. Nosso protagonista percebe suas expressões e elas não parecem nada boas. Hyung não se importa muito, mas começa a observar seu corpo, que parece estar voltando à forma. Então nosso protagonista pergunta o que está acontecendo com ele, ao que ele responde, como era óbvio, que está chateado porque o mundo vai acabar. O protagonista fica surpreso por ele também saber disso, e Hyung se pergunta se ele acredita nisso. A princípio, Hyung não acreditou, até que seu amigo começou a levitar, usando o superpoder que lhe foi concedido. O protagonista mente, dizendo que ainda não despertou, e o gerente da academia suspira tristemente, dizendo que também não. Agora, seu amigo vai para a emissora de televisão para ganhar dinheiro. O gerente da academia indica para o nosso protagonista se sentar ao seu lado, e ele percebe que em breve todos descobrirão sobre a existência dos despertos. Hyun muda de assunto para algo bizarro que aconteceu, o tiroteio em Yuito. Seong não conseguia acreditar no que ouvia, pois não tinha assistido ao noticiário pela manhã. Ele pede para o outro assistir, mas a publicação é retirada do ar instantaneamente. A mídia agora está sob controle. Hyung explica as notícias subsequentes, como tentaram encobrir o ocorrido, dizendo que foi um desertor quem atirou. Agora, a área do tiroteio está isolada do público, apenas o exército e a polícia podem visitá-la. De repente, nosso garoto se levanta, inventa uma desculpa para ir embora e começa a correr. De volta para casa, um tiroteio aconteceu logo após o incidente com o orc. Tudo isso o faz pensar que o governo está envolvido, já que a reação deles tornou isso óbvio. Ele abre um arquivo no computador e clica em um vídeo. Nosso protagonista fica surpreso ao ver muitas pessoas sabendo a hora exata do fenômeno precursor. Ele até se livrou do orc, mas o tiroteio aconteceu ao mesmo tempo. Enquanto pensa demais, ele se pergunta se alguém vazou a informação para o governo antecipadamente e tenta iniciar uma ação a partir do primeiro fenômeno precursor. E talvez eles não tenham se destacado porque não possuem uma característica ofensiva. Ele não tem certeza de quem seja, mas definitivamente há alguém por trás do governo. Seong-ho se pergunta quem essa pessoa poderia ser. Ele pesquisou e chegou à conclusão de que restaram 3 jogadores veteranos. Depois de muito pensar, ele descartou o criador. Já que eles estão usando esse jogo para manipular a realidade, os criadores provavelmente são os vilões. Se os vilões tivessem o apoio do governo, eles nunca o deixariam matar o orc. Ele esboça 3 rostos que são os principais suspeitos. Ele se pergunta se é o sobrevivente número 1, e se sua teoria estiver correta, ele não precisa compartilhar essa informação com o governo pessoalmente. Nosso protagonista se recosta na cadeira, pensando se o sobrevivente número 1 é realmente quem ele conhecia. Ele sente falta de seus amigos veteranos e decide confiar neles por enquanto. Além disso, compartilhar informações ainda não impediria a catástrofe que se aproxima, então ele não vai intervir ainda. 2 dias depois, ele termina de construir sua porta e sua despensa está pronta. O primeiro abrigo está concluído. Ele decide instalar 2 bandejas logísticas e depois perfurar a parede, mas o espaço é muito menor do que imaginava. A impermeabilização do porão já foi feita e ele vem trabalhando nisso aos poucos. Ele se afasta, pensando que resolverá o problema quando a impermeabilização estiver completa. Há uma tarefa importante que ele precisa realizar: criar mapas com seu drone. Enquanto fazia isso, com seu headset de realidade virtual e o drone no ar, ele avistou o abrigo no meio do caminho e começou a explorar os arredores. Com o drone, ele conseguiu identificar os campos de neve a noroeste e o oceano ao sul. O oceano não tinha monstros e havia muitas presas, então ele decide armar algumas armadilhas para pescar. Ele examinou o vale para estudar o ecossistema ao redor do abrigo. De repente, ele vê o local onde enterrou o urso coruja, mas o cadáver desapareceu. Ele se pergunta se a grande bola de pelos o devorou. Ele não chega a uma conclusão definitiva, pois há muitas pegadas por perto, a maioria delas de orcs, o que torna tudo ainda mais suspeito. Ele mede a distância
distância entre o vale e o abrigo, que é de aproximadamente 1,5 quilômetros, tornando o abrigo mais perigoso do que ele imaginava. Sabendo que os goblins estão por perto, ele decide levar o drone de volta para o abrigo, pois não pode se dar ao luxo de perdê-lo. Ele consegue esboçar um bom mapa e sabe que tipo de animais são encontrados na floresta. A próxima coisa que ele precisa fazer é verificar todas essas áreas por conta própria, começando pelo pântano mais próximo, onde quer ver se é possível cultivar. De repente, o sensor infravermelho dispara e ele sai. Sabendo que eram goblins por perto com suas pegadas impressas no chão, nosso garoto já estava pensando nisso, então cria uma oportunidade perfeita para ele. Ele se pergunta se isso se deve à sua percepção, que aumentou recentemente. Até o menor som era extremamente nítido para ele. Depois de um tempo, ele consegue avistar alguns goblins sem se mostrar. Isso cria o ângulo perfeito para uma emboscada, e ele saca sua lança e flecha e ataca em direção à cabeça do goblin. O goblin cai morto e nosso garoto é amparado pelos outros goblins, que começam a correr em sua direção para atacá-lo, mas ele se livra deles rapidamente, como se fossem fáceis de matar. Ele mata 4 deles, e então parte para atacar os 4 restantes. Nosso garoto é cercado por eles, mas tira algo do bolso, o que instantaneamente faz os goblins caírem de joelhos. Enquanto estão de joelhos, nosso protagonista pega sua faca e decepa suas cabeças. Ele se aproveitou do cansaço dos goblins para vencer essa batalha, algo que nem ele mesmo conseguia acreditar que havia funcionado. Agora restam 21 dias para o apocalipse. Enquanto cava a terra, nosso garoto se sente cansado e, de repente, seu talento é ativado e seu corpo volta a ter toda a sua eficiência. Ele percebe que sua habilidade não é completamente inútil, afinal. Depois de um tempo, ele termina de enterrar os corpos dos goblins. Então ele se volta para o saque que coletou. Primeiro, ele pega a fruta guacamole, que ajuda bastante e restaura suas forças. Há uma grande quantidade de óleo vegetal no saque, o que o faz pensar que talvez haja uma colheita por perto. Ele olha na bolsa do chefe dos goblins e se surpreende ao encontrar um sapo vivo lá dentro. O sapo é azul, o que faz nosso garoto se perguntar por que eles carregariam um sapo vivo em vez de um morto. De repente, o sapo começa a cheirar mal e logo nosso garoto percebe que era um veneno paralisante usado pelos goblins. E instantaneamente, nosso garoto decide que precisa criar esse sapo, custe o que custar. Ele não só acha o sapo super fofo, como também, sendo capaz de extrair o veneno, poderá criar resistência a ele injetando-o em seu corpo. Com o veneno paralisante, a caça também se tornará mais fácil. Então, nosso garoto decide o nome do sapo, Jodok, com a intenção de alimentá-lo bastante. Seu sistema começa a notificá-lo de que o sapo agora lhe pertence. Ele se pergunta se isso é algum tipo de truque escondido na realidade. Começa a pensar demais e a analisar a situação em excesso. Depois disso, nosso garoto começa a explorar e abre o portal dimensional. Com esse portal, ele fica indo e voltando até finalmente completar sua reorganização. Em seguida, começa imediatamente a vasculhar os arredores e encontra uma nascente que havia perdido acidentalmente com o drone. Ele olha para a água e percebe que é água comum, sem nada de muito perigoso. Para sua surpresa, encontra um esconderijo perto de seu abrigo e logo atrás da nascente, uma árvore de guacamole e brotos de óleo vegetal. Nosso garoto colheu os frutos do guacamole e uma boa quantidade de brotos de óleo vegetal. Depois disso, deixou marcas nas árvores por onde passou para não se esquecer do caminho e começou a voltar. Em seu apartamento, alimenta seu novo animal de estimação, Jodok. Ele está criando seu bichinho no apartamento do segundo andar, por enquanto. Não podia deixar Jodok no esconderijo, pois o animal morreria. Além de cuidar do seu animal de estimação, havia mais coisas para fazer. A mais demorada foi preparar a pomada, e ele acidentalmente fez demais. Não sabia o que fazer. Não podia dar para Mi-kyung, pois ela também era uma desperta. Então, decidiu dar para Hyun. Na casa de Hyun, ele toma o shake de proteína e nosso herói lhe dá a pomada, deixando-o curioso para saber o que era. Nosso herói explica que comprou demais e que era bom para feridas. Hyun pergunta em tom de brincadeira se ele está entrando para o marketing e nosso herói nega. Mesmo assim, Hyung agradece pela pomada e pelas informações sobre Sura, mas nosso herói agradece por ele ter contado sobre o incidente com o tiro. Então Seong observa que a academia está muito silenciosa e seu amigo explica que todos foram fazer planos depois que o locutor espalhou as informações que sabia. Agora eles vão montar uma base ali. Nosso herói o adverte de que ter muita gente é sinal de perigo, mas Hyung simplesmente não quer abandonar seus membros. Ele é leal demais a eles. Então Hyung se pergunta o que Seong planeja fazer e ele simplesmente ignora. De repente, eles ouvem um grito e Seong o reconhece. Ele olha para o prédio e vê Mi-kyung no chão. Ambos correm até ela, querendo saber o que aconteceu
aconteceu. Ela explica que foi atacada, mas não conseguiu ver quem a atacou. Hyung imediatamente sai para verificar o lado de fora do prédio e toda a área, apesar de nosso garoto tentar impedi-lo de sair por enquanto. Enquanto isso, nosso garoto fica com Mi-kyung e ela explica que tudo ficou escuro diante de seus olhos, e ela não conseguiu processar o que aconteceu. Ao ouvir isso, um arrepio percorre a espinha de nosso herói, percebendo o que está acontecendo, e ele a incentiva a usar imediatamente sua habilidade de teletransporte sempre que algo assim acontecer, porque eles começaram a se mover. Ele também garante que em breve lhe enviará um kit de autodefesa e a aconselha a ter muito cuidado daqui para frente. Faltam apenas 20 dias para o apocalipse. Há um meme famoso do passado: se 5 pessoas se juntam, uma delas certamente será inútil. Os trolls existem em todos os lugares, especialmente em Sora. Em Sora, existem patches para interferência. Os desenvolvedores respondem aos relatórios, mas não pegam os trolls. Em Sora, os trolls se juntam a uma equipe, fingindo ser jogadores normais, mas depois atraem um grupo para uma área cheia de monstros, dizimando toda a equipe. Eles abordam os novatos com gentileza, apenas para matá-los mais tarde e roubar seus pertences. Os trolls fizeram todo tipo de coisa para fazer os grupos lutarem entre si. Eles fizeram o jogo, que já não era famoso, ruir em apenas um ano. Alguns usuários caíram para 4, porque a equipe de Seong-ho cuidou dos trolls restantes. Nosso protagonista se pergunta por que está explicando tudo isso, e em seguida resume tudo o que descobriu até agora. As comunidades de Awakener se uniram após o tiroteio em Yuito. Elas não estão apenas fornecendo informações, mas também tramando planos. Ele interrompe a frase ao descobrir que outras pessoas também estão vendendo seus vídeos. Conforme nosso protagonista navega pelo site, ele descobre que seu colega de equipe, Doa Ju-sin, era um troll. Ele fica surpreso ao ver a miniatura do vídeo de Doa Ju-sin, onde ele afirma ter sido carregado por Kim Bap-chao. Agora, Seong-ho se pergunta se aquele troll está tentando atrair pessoas com algum vídeo editado. Surpreendentemente, ele aplaude Doa Ju-sin, que é elogiado por sua inteligência. Ele se alonga, decidido a treinar mais para enfrentar esse tipo de pessoa. Nos 13 dias seguintes, sempre que tinha um tempo livre, nosso herói aprendeu constantemente o uso de armas e técnicas que poderiam ser usadas em combate real em um canal de vídeos de sobrevivência online. Nesse período, ele também viu monstros atacando, incluindo esconderijos. Além disso, descobriu diversas estratégias e armas que não levavam em consideração a doença do fio. Portanto, após 13 dias de treinamento, Seong-ho finalmente está ansioso para escolher sua arma principal, uma arma que possa ser usada caso a doença do fio apareça e que também seja boa para combate antipessoal e eliminação de monstros. Ele examina sua bolsa de ferramentas e encontra um porrete de guerra indígena, um estilingue de madeira, contas de argila ocre e um machado de pedra artesanal. No entanto, nenhum deles se encaixa em suas necessidades. Então, a princípio, nosso protagonista decide experimentar o estilingue. Ele tem grande utilidade em muitos aspectos, porém, as contas de argila ocre são ambíguas, pois seu poder é fraco. Em seguida, ele decide usar o porrete de guerra indígena. Ele reflete que, uma vez que a doença do fio se tornou inevitável, não havia com o que se preocupar. A maneira mais fácil de eliminar um zumbi é destruir os esporos que vivem dentro do crânio com uma arma contundente. Ele se lembra de que a primeira arma que decidiu comprar após atingir o nível 10 foi um item contundente, um porrete de madeira de ébano, e é por isso que era essencial para ele aumentar sua proficiência. Mas agora nosso garoto se pergunta se o porrete de guerra indiano também é eficaz contra humanos. Ele acredita que é ambíguo, pois será difícil lidar com o despertador psíquico com ele. Ele sabe que, no modo sobrevivência, matar um humano concede 50 pontos. O sistema de assassinos, que exigia combates até a morte com jogadores próximos caso o jogador estivesse registrado como assassino, impedia o abuso de matar outros jogadores, embora ainda houvesse um grande número de pessoas que eliminariam usuários em busca de mais pontos, mesmo sofrendo penalidades. Enquanto isso, ele destrói completamente o boneco de treino com seu porrete de guerra indiano. Ele decide evitar esse tipo de jogador até terminar de coletar itens e aprimorar suas habilidades. Após um treino árduo, nosso herói enxuga o suor enquanto planeja desmontar completamente a loja, mas para no meio da frase ao ouvir o som de um lobo vindo de perto. Ele se assusta, imaginando se algum lobo se feriu perto do esconderijo. Mais tarde, Seong encontra o lobo, que é maior que o normal. Nosso garoto consegue até montá-lo. O sistema revela seu nome, Lobo Cinzento, mas ao observá-lo atentamente, ele percebe que não está respirando. Ele se pergunta se aquele é um lobo perdido ou um que se aproximou de seu esconderijo após ser atacado. Para obter mais informações, nosso protagonista começa a examinar seus ferimentos. No entanto, de repente, um lobinho o atinge nas costas. Seong-ho descobre que o lobo morto é, na verdade, a mãe daquele lobinho que se coloca entre ele e a mãe para protegê-la. Ele fica confuso porque não consegue usar a força para separar o lobinho da mãe. Ele pega uma pá e decide enterrar o lobo morto rapidamente. Enquanto começa a cavar um buraco, ele pensa que se aquele lobo era um monstro, então se transformará em uma trepadeira de ossos, e se não, atrairá mais monstros.
monstros. Depois de algum tempo, o buraco está completamente cavado, enquanto o lobinho dorme ao lado da mãe, lembrando nosso garoto de si mesmo quando criança e de Mungxi, o cachorro que ele criou na infância. Em seguida, ele pega o lobinho, explicando que sua mãe estará dormindo ali. Ele acrescenta que o lobo pode visitar a mãe sempre que quiser, pois planeja fazer um buraco para ele na porta do esconderijo. Então, Sayong-ho dá um pedaço de carne ao lobo, prometendo garantir que ele nunca passe fome até crescer. Em troca, ele pede a ajuda do lobo, que tem um olfato incrível. Quando pergunta se ele concorda, o pequeno lobo responde alegremente com um som suave. Então, nosso protagonista lhe dá um nome, Dingo, enquanto acaricia sua cabeça. Uma janela do sistema aparece, notificando que ele conseguiu se comunicar com o lobo cinzento e que este lobo cinzento, Dingo, será considerado sua propriedade. Com isso, restam 19 dias até a chegada do apocalipse. Sayong-ho está ocupado treinando Dingo. Ele o instrui a repetir as ações que acabou de ensinar. Quando nosso garoto pede uma pata, Dingo a coloca na mão do dono. Então, o lobo corre como instruído, senta, deita e fica quieto, seguindo cada comando que nosso herói dá. Por fim, ele joga um grande pedaço de osso para o ar e Dingo o pega com um salto. Nosso protagonista se sente satisfeito ao notar a rapidez com que ele aprende, provavelmente por ser de outro mundo. Ele reflete sobre suas excelentes habilidades de rastreamento olfativo e em sua mente considera Dingo um amuleto da sorte e uma bênção. Ele acaricia seu adorável companheiro com um beijo e começa a dizer algo, mas seu telefone toca. Ao atender, Sayong-ho vê uma mensagem de Hayon que sugere pesquisar sobre levitação na internet. Mais tarde, nosso herói encontra um artigo sobre uma pessoa que está sendo chamada de primeiro super-humano, alguém que afirma que zumbis e monstros aparecerão em breve e trarão desastre. O artigo alcançou o primeiro lugar. Nos comentários, as pessoas estão céticas, acreditando que o canal de televisão fez isso apenas para aumentar a audiência. Ele observa que muitos não sabem nada sobre eras, mas os despertos estão claramente alarmados na seção de comentários. Ele acha curioso como alguns ficam chateados quando pouca informação é compartilhada e outros ficam irritados quando o que eles sabem se torna amplamente conhecido. Em seguida, nosso protagonista se pergunta como o governo reagirá. Ele está ciente das pessoas que estão realizando manifestações sobre choque e superpoderes, mas logo se recompõe, decidindo não se envolver com tais assuntos. Embora ele dê a entender que o governo acabará agindo quando o segundo presságio, o evento do duende, ocorrer, Sayong-ho decide não perder tempo. Ele diz a Dingo que, a partir de hoje, eles começarão a exploração. No fundo, nosso garoto sabe que uma preparação minuciosa é a única solução, e Dingo parece ansioso por isso. Mais tarde, eles entram no mundo portal, e Sayong-ho reflete sobre o motivo de ter escolhido a exploração interdimensional com Dingo. Ele deixa Dingo cheirar uma pequena bolsa e ordena que a encontre. O primeiro motivo para esse tipo de exploração é se preparar para o iminente evento do duende, pois ele precisa que Dingo memorize corretamente o cheiro dos goblins. Enquanto isso, Dingo late, tendo encontrado a carne nos arbustos, e nosso herói se sente orgulhoso por ela tê-la rastreado apenas por um leve cheiro. O segundo motivo é testar se Dingo consegue manter a calma em combate real e seguir comandos. Então, ele dá o sinal, e o lobo imediatamente avança. Com grande precisão, Dingo caça um coelho na grama, e nosso protagonista o elogia. O terceiro motivo para a exploração é confirmar se a caça é possível no outro mundo. Sayong-ho se aproxima de Dingo para inspecionar sua presa, observando o coelho morto e notando suas garras fortes e seu grande porte. Depois, nosso garoto e seu pequeno lobo continuam explorando. Seguindo em frente, ele se pergunta como seriam os atributos cognitivos de Dingo. Ele decide ir em direção ao vale para verificar por si mesmo. Então, uma janela do sistema aparece, notificando-o de que a saúde de Dingo aumentou em 1. Lembrando que seu próprio atributo de saúde como Kimbafo era 170, nosso herói fica impressionado com a rapidez com que Dingo está crescendo. De repente, Dingo começa a tossir e nosso protagonista corre para oferecer água. Ele lembra seu parceiro de não ir sozinho para a floresta. Dingo bebe água enquanto nosso garoto avista uma pimenta verde grande por perto e se pergunta se ele a comeu. O sistema revela que se chama pimenta touro. Sayong-ho fica contente por encontrá-la na floresta e elogia Dingo, prometendo muitas guloseimas mais tarde. Ele cava para colher a pimenta touro. Em seguida, eles partem para sua caçada final. Ambos se sentam em pedras na margem de um riacho. Desta vez, Dingo não detecta nenhum cheiro ou presença em comum. No fundo, nosso garoto reflete que as trutas vermelhas não são monstros e não dão pontos ou itens. No entanto, ele acredita que é essencial para o jovem Dingo ganhar experiência, o que é valioso. Depois de caçar trutas vermelhas, nosso protagonista decide terminar os preparativos para a fase 2 e voltar para casa. No dia seguinte, seu restaurante inteiro é demolido. O gerente da empresa de demolição diz ao nosso herói para contatá-los em até 3 dias se houver algum problema com reparos. Ele agradece sinceramente ao gerente por trabalhar tão cedo pela manhã. Respirando fundo, ele sente um pouco de tristeza ao ver o lugar destruído, mas sabe que era necessário. Ao entrar, Sayong-ho presume que, após o
o apocalipse, aqueles que não se transformarem em zumbis provavelmente saquearão as lojas. Ele admite que faria o mesmo, então não tem o direito de reclamar. Enquanto começa a limpar, Hyung aparece atrás dele, observando o cômodo vazio. Hyung menciona que também deixou apenas o mínimo necessário. Quando nosso garoto pergunta em voz alta por que Hyung está ali, Hyung estala os dedos na testa de Seong-ho. E irritado por nosso herói ter partido no dia anterior sem dizer uma palavra, agora diz Hyung ele veio apenas para verificar se Seong-ho ainda está vivo. Enquanto isso, Jingo observa Hyung com olhos frios. Hyung pergunta em voz alta se Seong-ho sempre teve um cachorro, mas ele explica que já se foi há muito tempo. Ele acrescenta que este é seu novo animal de estimação e Hyung chama o lobo de adorável. Então Seong-ho pergunta novamente por que ele está ali e Hyung repete que só veio ver como ele estava. Nosso herói não acredita nisso, então Hyung revela outro motivo para sua visita. Ele admite que estava preocupado, mas também revela que encontrou os responsáveis pelo ataque a Maekhyung. Com isso, restam apenas 17 dias para o apocalipse. Sentando-se com Hyung, Seong-ho descobre que a festa organizada por Kim Chae-jun, o homem conhecido por sempre usar chapéu, está na verdade mirando em Maekhyung. Hyung também menciona que o guincho de quem nosso herói não gosta também está envolvido na festa. Ele aponta para as montanhas à frente e pergunta se a área perto da base da montanha é onde a reconstrução parou, acrescentando que o esconderijo deles fica ali. No entanto, nosso protagonista está curioso para saber como Hyung conseguiu descobrir tudo isso, e Hyung explica que as pistas simplesmente se encaixaram. Ele afirma que Han Jin-seong, aquele que consegue levitar, havia aparecido recentemente em um programa de variedades, e Hyung o convidou diretamente. Han Jin revelou que já havia se encontrado com o grupo de Chaeol-jun antes, mas todos os membros eram desagradáveis. Então Han Jin se recusou a ficar com eles devido às personalidades conflitantes. Após o que aconteceu com Maekhyung, todas as integrantes femininas começaram a deixar o grupo. Quando questionadas sobre a saída, essas mulheres disseram apenas que receberam ofertas de outros grupos de despertadores. Hyung pede a opinião de Seong-ho e nosso herói responde que, ao contrário de Maekhyung, as outras integrantes devem ter sido enganadas para entrar no grupo. Hyung então revela repentinamente que o grupo agora tem apenas 4 membros, incluindo ele mesmo. Essa revelação deixa nosso rapaz atônito, pois ele se lembra de que havia 20 membros apenas alguns dias antes. Hyung não dá mais detalhes, mas sabe que agora o grupo tem apenas 2 despertadores. Seong-ho tenta assimilar a informação, lembrando-se de que eles fizeram favores para as integrantes que ainda assim decidiram sair. Mesmo assim, Hyung permanece calmo, dizendo ao nosso protagonista que as coisas são assim mesmo. Aquelas pessoas estavam apenas pensando em si mesmas. Além disso, Hyung diz estar preocupado com a pequena Ji-hyun, debatendo se deve ou não entrar em contato com sua ex-esposa. Nosso garoto mantém a expressão séria, ciente de que suas situações não são as mesmas, e quer saber se seu próprio raciocínio está correto. Ele quer perguntar a Hyung algo que o preocupa. Nosso protagonista se pergunta: se o apocalipse realmente acontecer e as pessoas começarem a ameaçar Hyung, o que ele faria? Antes que possa terminar, Hyung o interrompe, insistindo que não hesitaria em matá-los. Hyung diz que tem um princípio contra ferir os outros, mas em um desastre sem lei, não haveria outra escolha. Ele acredita que, em tempos assim, não há espaço para o mal sobreviver. Então, Hyung pergunta curioso por que Seong-ho faria tal pergunta, notando que não parece ser algo típico dele. Nosso garoto não dá uma resposta concreta, e nesse instante alguém grita por socorro. O som vem do celular do nosso herói. Hyung se pergunta se é o som de uma criança perdida, mas Seong-ho consulta o mapa e pede a Hyung que cuide de Jingo por um tempo. Em outro lugar, Mi-kyung está cercada por bandidos e parece ter enviado um sinal de socorro. O guincho, An In-hak, pergunta sarcasticamente a Mi-kyung por que ela está causando toda essa confusão, exigindo que ela desça. Em resposta, Mi-kyung fica na beira de um telhado gritando que já se recusou, mas eles continuaram a persegui-la. Ela exige saber por que estão fazendo isso. An In-hak a incentiva a reconsiderar, mas Kim Cheol e Ma Jong-in se adiantam, insistindo em resolver as coisas do jeito deles e apontando que, como estão em uma área de revitalização urbana, ninguém virá resgatar Mi-kyung. Kim Cheol diz para ela não desperdiçar energia e a lembra de que todos eles têm suas peculiaridades. Então inicia uma contagem regressiva. Enquanto isso, nosso herói está preparando suas armas, escondido em um beco. Na contagem de 2, ele ataca Kim Cheol com uma funda, e no 3, Kim Cheol é atingida. Todos os membros do grupo estão confusos, tentando descobrir quem os está atacando. De repente, nosso protagonista aparece usando um capacete e avança para atacar An-in, hesitando em revelar ou não sua identidade. Usando o porrete de guerra indiano, Seong-ho golpeia An-in com força e em seguida parte para cima de outro membro. Essa pessoa emite energia negra, fazendo nosso herói suspeitar que ele tenha uma habilidade de bloqueio de visão, mas Seong-ho consegue atacá-lo mesmo assim. Agora nosso herói respira com dificuldade e ao ver Mi-kyung, ela o adverte para ter cuidado. Ele se vira e vê Kim Cheol vindo em sua direção com um taco que o atinge e danifica seu
seu capacete. Seong-ho fica chocado com a força destrutiva do ataque. Ao mesmo tempo, Kim Cheol percebe quem ele é. Mas nosso herói está imerso em pensamentos, reconhecendo que a habilidade ofensiva de Kim Cheol é extremamente poderosa, mesmo nos estágios iniciais. Kim Cheol jura alejar nosso protagonista e os membros de seu grupo se levantam para apoiá-lo, determinados a liberar toda a sua força, apesar de não serem despertadores. A Anin ataca nosso herói com eletricidade, zombando dele enquanto se aproxima. Seong-ho fica sem saber o que fazer enquanto seu oponente exibe todas as suas habilidades e se pergunta se deveria usar o portal dimensional. No momento em que a Anin está prestes a atacar, Jingo aparece e morde o braço dele. Yeong sai de um beco, perguntando se aquilo é realmente apropriado em plena luz do dia e sugere que o grupo vá embora se não quiserem problemas, dizendo que vai ligar para a polícia. Todos os membros do grupo decidem recuar por enquanto. Yeong comenta que eles parecem fracos, mas ainda agem com arrogância. Em seguida, Mi-kyung desce e imediatamente pega na cabeça do nosso herói, verificando se ele está bem. Ela nota que o capacete dele está rachado e Yeong oferece ao nosso rapaz uma carona nas costas. Vendo os dois preocupados, os pensamentos de Seong-ho voltam para seus antigos camaradas do jogo. Quando Mi-kyung sugere uma visita ao hospital, nosso protagonista se vira e insiste que está bem. Ele então pergunta a Yeong se eles podem levar Mi-kyung para o grupo. Yeong diz que não há problema, contanto que Mi-kyung não se oponha, e ela concorda alegremente. O herói parte dizendo que tem algumas coisas para fazer, enquanto Yeong e Mi-kyung ficam se perguntando por que ele está agindo de forma tão estranha. Após retornar para casa, nosso herói se concentra em controlar suas emoções e planejar a segunda etapa de seus preparativos. Sua partida abrupta foi inevitável, e ver Yeong e Mi-kyung juntos o fez sentir que poderia confiar a eles o segredo de suas habilidades. Mas a decisão já estava tomada. Para aproveitar ao máximo o portal dimensional, nosso rapaz precisa subir de nível rapidamente e se concentrar em adquirir habilidades e cultivar. A frase "esmague-os com o poder dos itens" ressoa com mais força após a luta contra a gangue da montanha. Ele percebe que, se preparar para o apocalipse como planejado, haverá uma diferença de 3 níveis ou mais, fazendo com que os monstros que reaparecerem perto dele sejam mais fortes e dificultando a formação de uma equipe com seus 2 companheiros. Ele continua trabalhando até terminar de instalar um fogão a lenha em seu esconderijo, sabendo que isso o ajudará a dormir bem à noite. Jingo também gosta do fogão, dormindo profundamente ao lado dele. Agora, nosso protagonista só precisa instalar mais algumas coisas quando elas chegarem, e seu esconderijo inicial estará quase completo. Determinado, ele decide virar a noite estudando. Com isso, restam 16 dias para o apocalipse. Um apresentador de notícias atualiza os telespectadores sobre o asteroide observado anteriormente. De acordo com o relatório, a HSA anunciou que Yonjambi entrou no ponto médio do sistema solar. A HSA está monitorando de perto sua trajetória, mas o meteorito foi dividido pela gravidade de Júpiter. Em resposta, o chefe do Departamento de Observação de Meteoritos, Thomas Chandler, informa ao público que os 2 fragmentos, Yonjambi Alpha e Beta, não têm chance de se aproximar da Terra. No entanto, Seong-ho se lembra de que no D5, apenas 5 dias antes do apocalipse, Yonjambi Beta foi o primeiro a cair. Ele caiu perto de um navio russo no oceano, e o tsunami resultante arrastou o navio para a costa do porto de Gamcheon, que é como os zumbis apareceram pela primeira vez na Coreia. O apresentador de notícias continua, relatando o incidente do tiroteio em Yuito. O presidente Jang Won-taek não sai de sua residência há uma semana, o que levou os líderes da oposição a emitirem uma declaração conjunta concordando em realizar uma audiência. Algumas pessoas agora dizem que isso está ligado aos rumores sobre os despertadores e o desastre iminente. Ouvindo isso, nosso protagonista admite para si mesmo que realmente é o fim do mundo. Ele acha bom que a mídia finalmente esteja demonstrando interesse nesses assuntos, e conclui que será mais difícil para os despertadores cometerem crimes agora. Em seguida, ele decide verificar a reação da comunidade em seu laptop. Enquanto nosso protagonista percorre a seção de comentários, ele vê que as pessoas compartilharam opiniões fortes sobre a situação. Por coincidência, ele vê um comentário de My Dream e se pergunta se essa pessoa tem estado ativa o tempo todo. My Dream era um jogador conhecido por ser amigável com iniciantes, e o grupo de Seong-ho já havia jogado com ele algumas vezes. A ambição de My Dream era construir um bunker, e se nosso herói não tivesse um portal, ele poderia ter se deixado levar pela tentação de se juntar a eles. Ele decide não aceitar nenhum contrato, a menos que seus amigos veteranos se juntem a My Dream, mas guardou o comentário de My Dream para referência futura. Depois de fechar o laptop, nosso protagonista se anima para construir seu segundo abrigo. No dia seguinte, Seong-ho está em frente ao seu... Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal?
Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí, vai me deixar muito felizinho, hein? O esconderijo e percebe que é possível passar 2 noites em claro seguidas. Ele se sente exausto, mas vê o exterior concluído lhe dá energia. É hora de descobrir como usar a eletricidade gerada pelos painéis solares. Simplificando, há várias etapas de fiação para tornar a eletricidade compatível com seus dispositivos eletrônicos. Felizmente, quando nosso garoto coloca o celular para carregar, ele funciona. Ele levanta os braços em comemoração, anunciando que agora construiu a base para a sobrevivência neste mundo. Pela primeira vez em muito tempo, ele sente uma onda de dopamina. Ontem, ele também coletou pedras luminosas e de ignição, e após cavar mais um pouco, encontrou um mineral mais duro e afiado que a obsidiana, chamado Emerus. Embora seja inútil no momento, ele ainda o considera melhor do que nada. Ele decide instalar luzes de LED mais tarde, mas antes de dormir, precisa organizar os suprimentos de comida no porão. De repente, um barulho alto vindo de Dingo chama sua atenção. Correndo para fora, Seong-ho encontra Dingo enfrentando lobos guará, um tipo de monstro que ele reconhece de Sora. Ele se pergunta por que essas criaturas, que geralmente vivem em áreas de alta altitude, estão ali. Observando a raiva de Dingo, nosso herói suspeita que esses possam ser os lobos que mataram a mãe de Dingo. Ele tenta acalmar Dingo, mas no fundo sabe que não pode derrotar todos os lobos naquele momento. Se ele se mover para buscar uma arma melhor, corre o risco de expor as costas e ser atacado, o que poderia ser fatal. Portanto, nosso protagonista decide se concentrar em fazer o lobo alfa ir embora, sabendo que os outros provavelmente o seguirão. Ele observa o comportamento extremamente cauteloso dos lobos e percebe que eles só se movem quando o alfa age primeiro. Em seguida, ele considera se eles podem coordenar um ataque. Ele também nota que esses lobos são extremamente sensíveis aos sentidos. Felizmente, Seong-ho tem spray de pimenta consigo. Se ele conseguir borrifá-lo no alfa, poderá afastá-lo do abrigo. O suor escorre pelo seu rosto enquanto ele considera o risco de ser atacado antes que possa agir. Ele se pergunta se há uma maneira de distraí-lo e atacá-lo com o spray. De repente, uma ideia lhe ocorre e ele acredita que é logicamente possível. Determinado a defender o esconderijo que construiu com as próprias mãos, nosso rapaz se prepara. Ele imediatamente arremessa uma faca no alfa, mas este se esquiva. O alfa então salta em direção ao nosso herói, mas quando se aproxima, Seong-ho abre o portal e, aproveitando a oportunidade, borrifa o animal. O alfa perde a compostura e então nosso protagonista crava sua faca em seu olho. Com isso, a matilha de lobos recua. Nosso herói se senta, tendo escapado da morte por um triz. Dingo se aproxima para cuidar dele e Seong-ho acaricia a cabeça de Dingo em sinal de agradecimento. Ele promete a Dingo que vingará sua mãe no futuro. Com isso, restam apenas 15 dias para a chegada do apocalipse.